Este ensino começa com sentimentos de desânimo e com uma sensação de desorientação. Ao iniciar as minhas tarefas diárias, surgiu-me a sensação de não saber o que fazer e de estar perdido nos meus pensamentos. Comecei a preparar uma série de ensinamentos sobre a Bíblia quando senti uma completa insatisfação em meu coração. Eu não tive paz. Agora, ao longo dos anos, aprendi que o arbítrio da paz nunca deve ser negligenciado. Por favor, deixe-me explicar. Como filhos de Deus, aprendemos a seguir seus caminhos e obedecer a seus mandamentos. Isso nem sempre é muito fácil de fazer, pois somos confrontados com elementos do mundo que muitas vezes nos impedem de compreender a vontade de Deus em nossas vidas diárias. Então, quando não ouvimos a voz de Deus claramente sobre um assunto ou uma tarefa a ser realizado, ou pelo menos que nós pensamos ouvir a sua voz e que esgotamos todas as regras de tomada de decisão que a Bíblia nos dá, existe um teste extra que nós, como cristãos, muitas vezes chamamos de o arbítrio da paz. Este é um sentimento simples que o Espírito Santo coloca em nossos corações, um sentimento de paz quando estamos fazendo a coisa certa, quando estamos indo para o lado certo. Este sentimento, a sensação de paz, é substituído por ansiedade ou inquietação para a tarefa em questão. Para voltar à minha situação, onde essa paz havia me deixado, reagi parando o trabalho que estava fazendo e me perguntando o que estava acontecendo. O que Deus estava querendo que eu fizesse. Por que eu não estava em paz? Como sempre fazia, voltei minha atenção para a palavra de Deus. Ao fazer isso, encontrei um versículo em Ageu, capítulo 1, versículo 5, onde o profeta fala: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração a vossos caminhos. Mas depois de uma análise cuidadosa deste versículo e dos textos que o cercam, percebi que se tratava de recusa dos judeus em reconstruir imediatamente o templo de Deus depois de terem retornado a Jerusalém do seu cativeiro da Babilônia. O profeta Ageu estava dizendo a eles que a reconstrução do edifício de Deus, seu santo templo, era uma tarefa mais importante que eles deveriam realizar. Eles estavam, de fato, construindo suas próprias casas e negligenciando a casa de Deus que foi destruída. Então ele disse àqueles judeus que considerassem seus caminhos. Em outras palavras, eles tiveram que reconsiderar ou considerar suas ações dependendo dos mandamentos de Deus. Se reconsiderar seus caminhos era aplicável aos judeus naquela época, porque isso não seria aplicável a mim hoje. Eu também tive que considerar se estava fazendo o trabalho que Deus, da maneira que Ele queria que eu fizesse. Também tive que reconsiderar o caminho que estava tomando. A questão da minha possível ofensa a Deus também veio à mente. Tive que analisar a situação à luz do Espírito Santo e pedir a Ele que me mostrasse o caminho certo. Não há uma infinidade de maneiras de fazer isso. Para descobrir o que é a vontade de Deus, precisamos voltar à sua palavra na Bíblia. Precisamos buscar o Senhor. E foi isso que eu fiz. O versículo 4 do Salmo 105 diz: Buscai o Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Quando olhamos para esse versículo, a primeira palavra que vemos é a palavra buscai. Buscar significa procurar. Também poderíamos dizer que a palavra buscar significa tentar, encontrar, estar em busca de. Buscar um amigo, por exemplo, é tentar localizá-lo, tentar falar com ele por qualquer meio possível. Você poderia, por exemplo, enviar a ele um e-mail
hoje uma mensagem pelo WhatsApp ou tentar ligar para ele no telefone. Você também pode, por exemplo, falar com os amigos dele e com amigos que eu conheço e ver se eles têm alguma informação sobre seu amigo. Na maioria das vezes, quando você busca seu amigo e o procura, você tem esta necessidade de estar com ele para que possam ter companhia, viver e fazer coisas juntos. Na palavra buscar também existe um sentido de urgência. Existe uma ansiedade, algo que não podemos rejeitar. Existe também um senso de necessidade. Este versículo também diz isso. Você está procurando pelo rosto dele. E quando você está com um amigo, você fica mais forte porque são duas pessoas, você não fica isolado. Você pode enfrentar as coisas juntos. Agora, quando buscamos o Senhor, é exatamente disso que precisamos. Precisamos ser capazes de conversar com Ele, precisamos ser capazes de lutar com Ele. O que realmente significa é que Deus é quem vai lutar, não nós. Para podermos buscar a Deus, precisamos saber quem Ele é, precisamos conhecê-lo. Como podemos descobrir mais sobre Deus? Descobrimos por meio de Sua palavra, é claro, a fonte de todas as informações que precisamos. Os versículos que nos ensinam quem é Deus são tão numerosos que é impossível falar sobre todos eles. Para começar a buscar a Deus, devemos saber quem Ele é. É um ser espiritual. O livro de João, capítulo 4, versículo 24, nos diz que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Portanto, agora sabemos que Deus é um ser espiritual. Devemos também perceber que Deus é maior que o universo. Não existe nenhum instrumento na Terra feito por homens que possa medi-lo. É impossível obter a medida de Deus. Isso é que os seguintes versos nos dizem. Quem mediu com a sua punha as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías também nos diz no capítulo 40, versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó moído nas balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Também lemos no versículo 22, ele é que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Como devemos buscar Deus? Devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Buscar significa sem nenhuma distração. Deve ser nosso único desejo. Essa busca por Deus deve ser contínua. Não é algo que devemos começar e parar uma hora depois. Este deve ser um trabalho de tempo integral. Devemos estar procurando a Deus a cada hora de cada dia. É nos afastando do pecado, que é essencial para encontrar Deus, que devemos procurá-lo. Humilhar-nos também é uma forma de buscarmos a Deus, porque o consideramos aquele que é santo e nós não somos nada. Quem pensamos que somos para ir à presença de Deus se não formos santos? Procuramos Deus, orando a Ele, conversando com Ele e nos comunicando com Ele. Devemos preparar nosso coração para buscar a Deus. Devemos purificá-lo. Devemos limpá-lo de toda injustiça, de todo pecado. E devemos fazer isso com diligência, porque quando fizermos isso, Deus será encontrado. Nós o encontraremos. Ele nos ouvirá e nos responderá. Assim que o encontramos, a vida nos será dada. Teremos
teremos retidão e imortalidade, vida eterna no futuro. Deus é eterno. Ele sempre foi e sempre será. Deus se apresentou a Moisés como eu sou o que sou. Agora, Deus que se autodenomina eu sou o que sou, também é o provedor. Descobrimos em sua palavra, em Êxodo capítulo 6, versículo 3, que seu nome também é El Shaddai, que significa o Deus que é suficiente para as necessidades de seu povo. Mas Deus não é apenas nosso provedor, Ele também é nosso Senhor e Mestre, indicado por seu nome Adonai. Ele é nosso Senhor e Mestre e, como tal, cuida de nós. É por isso que Ele é também chamado de Jeová Rafá, o Senhor que cura. Devemos nos lembrar de quem é Deus. Ele está lá no céu, lá em cima. Estamos aqui na terra. Não podemos ver Deus, mas temos meios de alcançá-lo. Por meio da Bíblia, podemos aprender como Ele é. Seu caráter é totalmente descrito na Bíblia, assim como seus atributos. Precisamos entender quem é Deus antes de realmente nos comunicarmos com Ele de maneira eficiente. Por quê? Simplesmente porque precisamos falar com Deus de maneira que Ele quer que nós falamos. Fala com Ele igualzinho a um amigo. Quando falamos a Deus, devemos falar com Ele com reverência, com respeito. Devemos lembrar que Ele é nosso Criador. Ele é o Ser Supremo que governa o universo. Não podemos abordá-lo como pessoas simples. Devemos primeiro reconhecer sua existência e aceitar sua soberania sobre nossas vidas. Fazemos isso quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Mestre. Agora, para nos comunicarmos com Deus, precisamos estar em contato constante com Ele. Isso significa que nossas vidas devem ser transformadas e devemos ser santos. Só me restava uma coisa a fazer. Tive que confessar a Deus que havia caminhado na direção errada, que havia iniciado uma tarefa com minhas próprias forças, uma tarefa que vinha da minha própria mente e não do Espírito de Deus. Assim que parei e terminei esta tarefa que havia começado, a paz voltou ao meu coração. Um tempo de oração pedindo a direção de Deus agora era necessário. Lentamente, o padrão desse ensino emergiu e nasceu em minha mente. Um a um, a visão dos detalhes foi me dado e consegui terminar essa tarefa com a ajuda divina. Minha esperança é que as maneiras de Deus de fazer as coisas tenham sido gravadas em seus corações e que Ele possa conduzi-los à vitória do seu jeito. Que Deus abençoe.